Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O bate-papo de hoje vai ser sobre a Vale. Vou trazer uma atualização da empresa para vocês. Empresa que vem caindo bastante nesses últimos meses, impulsionada principalmente pela queda do minério de ferro. E depois dessa queda, pessoal, eu tenho acompanhado várias pessoas comentando que abriram oportunidades para aportar na Vale. E o vídeo de hoje é sobre isso. Será que vale a pena investir na Vale hoje ou não? Antes da gente começar aqui, já deixa sua inscrição aqui embaixo no canal, tá? E também o like, pessoal. Essas coisas são muito importantes aqui. Vamos lá então, pessoal, primeiramente passar pelos resultados da empresa, trazendo primeiramente os comentários iniciais desse último resultado. Resultado esse que demonstrou que a empresa, apesar da queda do minério de ferro e também no seu valor da ação, manteve um operacional estável. Tanto até que foi o que eles relataram aqui. A estabilidade operacional do minério de ferro chegou em patamares interessantes, como a produção recorde para o segundo trimestre. Outro ponto em destaque aqui foi a sazonalidade maior nesse segundo trimestre, reafirmando a guidance desse ano, tá? Um ponto que eu gosto de olhar bastante na Vale, pessoal, é a guidance dela, fazendo uma comparação da sua projeção para 2024 com a situação atual real. As coisas caminhando bem, na minha opinião, eu acho positivo, ok? Quanto ao crescimento e a qualidade do minério de ferro, esse é um outro ponto que vem se destacando também, principalmente a entrada em operação para 2027 de uma planta de concentração, ok? Para a transformação de metais para a transição energética agora, a Vale destacou que a guidance ficou mantida, igual aquele ponto que eu relatei para vocês, isso é positivo. E a Vale ainda destacou também, pessoal, a disciplina quanto aos investimentos estarem caminhando no sentido certo, conforme também a guidance de 6,5 bilhões de dólares para 2024, tá? Saindo dessa parte, pessoal, vamos olhar também aqui a produção nesse segundo trimestre, onde a gente percebeu que a produção de minério de ferro teve uma crescente de 3% com relação ao segundo trimestre de 2023. Ponto legal. E isso para ambas as produções aqui da Vale, ok? Esse crescimento ficou bem parelho aqui de 2 a 3%. Quanto às vendas de minério de ferro agora, pessoal, nós percebemos um crescimento aqui de 7% com relação a esse último trimestre do mesmo período. Ponto legal também aqui. Passando aqui pelos resultados dos investimentos da empresa, os principais projetos estão em andamento e está ocorrendo tudo de forma controlada e organizada para aumentar a capacidade da empresa até 2026. E esse aqui também é uma perspectiva muito legal, tá, pessoal? Para vocês ficarem atentos ao analisar a Vale, ao investir na empresa. Esse potencial da empresa crescer a sua produção para os próximos anos. Então, apesar dessa volatilidade do minério de ferro, a gente percebe que a empresa vem fazendo investimentos, vem se preparando estrategicamente para os próximos trimestres, aliás, os próximos anos até aqui. Trazendo agora mais detalhes sobre outros tipos de produção, pessoal, a produção do cobre no Brasil se manteve estável, teve um crescimento aqui no Brasil, apesar da queda. Só que o crescimento no Brasil acabou compensando essa queda no Canadá. Quanto à produção do níquel, pessoal, esse já ficou mais para baixo, tá? Tendo uma queda de 24% aqui, uma queda bem relevante, vamos dizer aqui, tá? Partimos agora para o seu desempenho financeiro, pessoal. Indicadores muito importantes aqui também. Vamos primeiramente passar pelo seu EBITDA. A gente percebe que teve uma queda analisando o segundo trimestre de 23 com o segundo trimestre de 2024. Eu destaco dois pontos aqui, com o aumento do volume, sendo positivo aqui, tá, pessoal? E o efeito do dólar também, que acabou favorecendo aqui, apesar da gente verificar que ocorreram outras quedas por situações adversas, como situações atípicas, itens não recorrentes, por exemplo, que entra aqui na parte de outros, e também no maior custo de compras, que entra em custos de despesas, além dos custos de manutenção, que teve uma queda relevante também aqui, ok? Isso analisando o segundo trimestre de 2023. Passando agora pelos produtos, pessoal, a gente percebe que os produtos de alta sílica acabou gerando um retorno bem atrativo, tendo um crescimento aqui na sua diversificação dentro do portfólio da empresa. O estimado para o segundo semestre de 2024 era que 10% ficasse para a alta sílica, porém ficou acima desses 10% conforme a gente está analisando no primeiro e no segundo trimestre de 2024. O C1 de finos do minério de ferro, pessoal, teve também uma performance dentro da guidance de 2024, tá? Um ponto legal aqui. Contudo, a gente percebe que o cobre permanece abaixo da guidance para 2024. A
A gente percebe que hoje está a 3,7 nesse segundo trimestre de 2024, aliás, o ideal é ficar entre 4 a 4,5. Para o níquel, os seus níveis estão ok. Por curiosidade aqui, pessoal, passando pelo fluxo de caixa da Vale, pessoal, nesse segundo trimestre de 2024, a gente percebe que teve um impacto aqui por conta do capital de giro, situação que já era esperada pela empresa. Reparem que temos aqui um destaque para fornecedores, contratos de concessão e também contas a receber. Dos itens mais relevantes, o segundo foi o CAPEX, que também está em linha com a guidance. É importante a gente fazer essa comparação com o planejado, pessoal, até para a gente acompanhar se a empresa está caminhando dentro da estratégia feita no final do ano de 2023, perfeito? Passando para as receitas e lucros agora da Vale, pessoal, a gente percebe essa queda nas receitas e lucros analisando o trimestre mais a longo prazo, desde 2021. O cenário era mais positivo para o minério de ferro, tá? Isso fica nítido no seu gráfico anualizado, a gente percebe que teve essa queda, mas a empresa vem até que trabalhando de forma consistente nesses últimos anos, tá? O principal motivo disso, pessoal, é por conta da queda do minério de ferro, onde esse minério vem sendo afetado por conta da China, que vem caindo bastante por conta da crise imobiliária que vem acontecendo lá, tá? Sobre o seu lucro, pessoal, a gente percebe que nesse último trimestre tivemos uma crescente, analisando o segundo trimestre de 2023, tá? Nós percebemos que a empresa vem até se recuperando nesses lucros. Vejam que anualmente falando, percebemos que podemos enxergar um crescimento aqui a longo prazo, tá? Vai depender muito do cenário macroeconômico e também desse cenário do minério, tá? Tem muitos fatores que vão influenciar os resultados do lucro da Vale, pessoal. Importante se atentar a isso. Suas margens, apesar de todos esses pontos, seguem em patamares interessantes, chegando aqui a 23% em 2024 ou nos últimos 12 meses no caso, ok? Se a gente entra agora, pessoal, nos dividendos, que é uma situação importante aqui para quem gosta de investir a longo prazo, a Vale nesse ano de 2024 já pagou aproximadamente uns 8%, tá? Isso sem levar em conta, pessoal, a Datacom, tá? Levando em conta o valor atual. Foi um dividendo muito interessante, na minha opinião, tá? Se a gente pegar até os resultados dos dividendos pagos, em 2024 tivemos uma queda nesses dividendos analisando os últimos anos, mas ainda assim eu acho um dividendo muito interessante. Muitos investidores acabaram ficando desacostumados por conta desses dividendos altos em 22 e também em 21, mas nesse ano aqui a gente percebe que foi um dividendo interessante analisando outras empresas, por exemplo. O payout da Vale, pessoal, costuma ser bem equilibrado, tá? Atualmente está próximo a 60, 70%, tá? Eu gosto de levar como base uns 50%. Acho legal a gente trabalhar de forma conservadora para evitar expectativas exageradas, tá? Sobre o período de pagamentos, a Vale costuma fazer 2 pagamentos ao ano, tá? Mais especificamente em março e em setembro. Em 2023, a empresa fez um pagamento em dezembro, tá? Mas não costuma ser feito periodicamente esse pagamento. Pessoal, comentando agora sobre as projeções de preços da Vale, hoje nesse momento a empresa acabou caindo bastante e abriram oportunidades se a gente for analisar pelo valor intrínseco de Graham e também pelo preço teto atual e até mesmo projetivo. Mas isso depende bastante das variáveis que você for utilizar, dos dados que você utilizar no caso. O valor intrínseco atual, se baseando pelo VPA, pelo LPA dos últimos 12 meses, segue gerando aqui uma oportunidade de uma margem de segurança de 80%. Se a gente agora pega o último resultado, o último dividendo entregue da Vale e faz sobre 6%, pessoal, a gente chega também aqui a um preço teto atual de 39% de margem de segurança. Um ponto muito legal também aqui. Mas para quem foca em preço teto, eu prefiro me atentar ao preço teto projetivo, onde nesse momento, levando em conta os últimos 12 pagamentos dos resultados do lucro líquido e um payout de 40%, pessoal, temos aqui um preço teto projetivo de uma margem de segurança de 24% positivo. Esse ponto pode variar, pessoal, tanto esse quanto os outros indicadores. Variar como? Pelos resultados, pelo lucro líquido dos próximos trimestres e principalmente pelo payout, tá, pessoal? Depende bastante de como a empresa vai pagar dividendos. A Vale costuma entregar um dividendo interessante em momentos oportunos. Outros indicadores interessantes é o PEG Ratio, que hoje está abaixo de 100, pessoal, demonstrando que a ação está descontada, tá? Isso levando em conta o PL e o CAGR de lucros dos últimos
5 anos. Temos aqui também, pessoal, a média de dividend yield nos últimos 10 anos, que fica próxima a 5,8%. O número de pagamentos ao ano costuma ser 2, tá? Igual eu trouxe para vocês. E a porcentagem de crescimento dos dividendos nesses últimos 10 anos foi de 156%, tá, pessoal? Vai depender do ano também aqui, beleza? Bom, pessoal, passando agora pelas partes técnicas da empresa, pelas projeções técnicas da Vale 3. Bom, antes da gente passar pela Vale 3, a gente tem que passar pelo Ibovespa. Tivemos uma alta na taxa Selic recentemente, o cenário do fiscal está bem complicado aqui no Brasil, e para quem não sabe, pessoal, o aumento da taxa Selic afeta as dívidas das empresas. Isso, consequentemente, reajusta o valuation dos investidores, o que acaba fazendo o preço e derrubando a bolsa. Estamos vendo isso nesses últimos dias. Esse aqui é o gráfico mensal do Ibovespa. Se vocês separarem aqui, esse candle preto aqui demonstra a queda do Ibovespa, onde a gente pode perceber que o Ibov alcançou os 136 mil pontos e não conseguiu ultrapassá-lo, principalmente por conta dessa notícia da queda da Selic, tá? Nesse momento, o Ibov vem buscando os 130 mil pontos, que é a primeira retração de Fibo, e pode vir buscar os 128, os 125 e entrar novamente nessa região dos 123 até os 120 mil pontos, tá? Abaixo disso, pessoal, a situação teria que piorar bastante, beleza? Entrando agora na Vale 3, pessoal, a gente percebe que a ação vem caindo bastante, tá? Principalmente por conta do minério. Daqui a pouco eu mostro para vocês o gráfico do minério também. E a ação, ela vem chegando a patamares próximos a R$ 55,72. Essa região é uma projeção aqui, tá? Uma projeção mais a curto prazo, segurou no mês passado, vem segurando nesse mês também. E temos outras projeções aqui, como 54,42, 53,55, 52,65 e mais abaixo 51,40, tá? Por enquanto a empresa vem trabalhando em queda, tá? Pode até vir buscar os 61,87, tá, pessoal? Que é próximo à média dos preços dos últimos 20 meses. Mas por enquanto, tendência de baixa aqui para Vale. A empresa depende bastante dos preços do minério de ferro. Com relação ao minério de ferro agora, pessoal, a gente percebe que o minério vem caindo e vem perdendo essa região de suporte muito importante. Fica entre 100 até 96. Essa região é muito importante porque os preços ficaram nesse suporte em outros patamares, tá? Então, confirmando essa queda, para os próximos meses a gente pode ver uma queda maior aqui, chegando a 84,90, a 78,40 ou até mesmo a 73,80, que é a região onde chegou a outubro de 2022, tá? Logicamente que tem vários outros fatores que podem influenciar aqui, ok, pessoal? São apenas projeções. Vale lembrar também que ainda não terminamos setembro, ou seja, esse candle pode terminar nessa região ainda. Passamos agora, pessoal, para os seus indicadores fundamentalistas, onde a gente percebe que o seu PL teve uma queda aqui analisando o último conteúdo que eu trouxe para vocês da Vale. Se eu não me engano, estava 7 e pouco o último PL. Hoje já está em 5,4, tá? Um outro indicador interessante que me chama a atenção aqui é o preço sobre as receitas, que é o PSR, que nesse momento está abaixo da sua média histórica, tá? Deixa eu ampliar para facilitar para vocês. Reparem que chegamos próximos a preços de 2021, tá? Aliás, ao PSR de 2021. Mas no caso aqui tem uma diferença. Em 2021, conforme eu trouxe para vocês, a receita cresceu muito. Aqui nesse caso, o preço teve uma queda e a receita acabou se mantendo mais estagnada. Vejam que em 2021 as receitas estavam bem elevadas. Outro indicador interessante, pessoal, é o seu PVP, que teve uma queda aqui muito interessante. E se eu ampliar para vocês aqui, reparem que estamos abaixo da sua média histórica. Isso não acontecia desde 2018. Ponto muito interessante também, tá? O seu ROI hoje se encontra a 23%, quase 24%, indicador interessante também. Margem EBITDA segue também controlada, suas margens são interessantes. EV sobre EBITDA está abaixo de 6, está abaixo também da sua média histórica. Desde 2021 não acontecia isso. Reparem também, pessoal, que dificilmente a empresa trabalha abaixo dessa média. Costuma sempre trabalhar um pouco acima. Nesse momento, conforme aconteceu em 21, também está operando abaixo dessa média histórica, desconsiderando 2015, que foi um ano bem atípico aqui. Dívida líquida sobre EBITDA agora, a Vale não trabalha alavancada, tá, pessoal? Então, nesse indicador, tudo ok.
Sobre o seu VPA, percebemos esse crescimento aqui aos poucos, tá? Fica nítido aqui no seu patrimônio também, vem crescendo aos poucos. Uma empresa que tem um patrimônio de 200 bi, um resultado aqui muito interessante. Temos nem o que comentar aqui, tá, pessoal? A Vale é uma das maiores, se não há. Seu LPA vem seguindo bastante o seu lucro líquido, tá? Apesar de ter essa queda, a empresa vem se mantendo em patamares interessantes aqui. Quem fez investimento na Vale há 5 anos atrás, pessoal, conseguiu pegar aquele período de alta da empresa, tá? Então, nesse momento estaria positivo, mas estaria vendo a ação trabalhando de forma mais lateral a um certo período. E basicamente, para você investir na Vale, pessoal, você precisa entender essa volatilidade, entender que a empresa vai sofrer por conta do minério de ferro, conforme eu trouxe para vocês. O gráfico do minério de ferro é praticamente a mesma coisa que o da Vale. Então, estamos falando de um índice que influencia diretamente a empresa. E se você não estiver preparado para essa volatilidade, você vai entrar errado na Vale, vai entrar quando a empresa estiver lá em cima e vai ter que aceitar essa volatilidade. Então, é muito importante vocês se atentarem ao momento certo de entrada na Vale. Eu sempre vou frisar isso quando a gente fala de Vale, tá, pessoal? Hoje ela vem dependendo bastante da demanda do mercado imobiliário chinês, tá? Também vem influenciando bastante. Uma curiosidade também aqui, pessoal. Cuidado para não se assustarem muito com as notícias, tá? Pois cada momento, pois a cada dia que passa, pode ocorrer notícias diferentes. Trouxe um exemplo aqui. O minério de ferro sobe com essas esperanças de estímulos da China e também com estoques menores, isso no dia 19/9 de 2024, e no dia 20/9 de 2024, o minério de ferro tem uma queda semanal pela fraca recuperação da economia chinesa. Então vocês têm que tomar cuidado um pouco com as notícias. O mercado sobe na notícia e cai no fato, e vice-versa, tá? Por isso é importante vocês estarem atentos aos números da empresa, aos reais descontos e cenários. Investir em commodity, pessoal, investir em empresas ligadas a commodities, precisa de muita atenção. São empresas muito técnicas mesmo, tá? Atenção a esses pontos. Aqui nesse caso, pessoal, não tô falando mal da Infomoney, tá? É só um exemplo prático para vocês tomarem cuidado um pouco com as notícias, porque elas vão chegar e elas podem fazer preço no curto espaço de tempo, beleza? Bom, pessoal, para quem ficou até aqui, recomendo aqui embaixo que vocês se inscrevam no canal, até para vocês voltarem a me acompanhar, e também não se esqueçam de deixar o like, tá? Muito importante. Ao lado aqui também eu deixo um conteúdo que eu fiz recentemente sobre a Gerdau, tá? Tem um conteúdo bem bacana. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui.